Versão dublada no Fantástico. Galera, não, peraí. Fala galera, cadê? Aqui, eu sempre tô acostumado a falar ali. Aqui, é aqui. Fala galera, tá começando aqui mais um episódio no canal Versão Dublada. Galera, desculpa a bagunça, tô mexendo aqui no cenário, mexendo aqui nas coisas, mexendo inclusive nesse quadro novo que eu vou fazer alguns reacts, vou tentar falar, dar algumas dicas, algumas sugestões, falar a minha opinião sobre algumas coisas, indicar algumas séries, animes, coisas pra gente assistir e tudo mais. Então fica aí já o meu pedido para vocês se inscrever no canal, deixar um like que vem muita coisa boa por aí. Então, vamos que vamos. Versão dublada. Bom, você já deve, nessa altura do campeonato, estar ligado que o Versão Dublada apareceu no Fantástico, né? Não só o Versão Dublada, como vários outros dubladores. Eu vou contar pra vocês tudo, o porquê, como foi, o motivo, aonde, quem, enfim. Vocês vão ver, vai ser muito legal, fica de olho aí. Olha aqui galera, no Fantástico, tá aqui a matéria já no site do G1. Foi uma matéria do ano passado, eu não vou dar o play porque provavelmente eu devo levar um strike da Globo, nós não queremos isso, né? Mas eu quero contar pra vocês as coisas, né, que rolaram por trás, os motivos e tudo mais. E é muito louco poder falar sobre isso com vocês, porque, por exemplo, pra mim isso é uma emoção gigante, assim. É até difícil de acreditar, assim, porque eu lembro que toda noite nos domingos eu assistia o Fantástico, era o único programa da TV aberta assim, que eu gostava de assistir de ponta a ponta e tal. E eu gostava muito, assim, de fato, sempre gostei muito do Fantástico, das matérias, da forma que o jornalismo sempre foi apresentado. E fazer parte de uma matéria longa, né, de mais de 8 minutos de duração. E é muito louco porque a matéria foi do jeitinho ali. Claro, algumas coisas ficaram de fora, eu vou explicar pra vocês, mas o mais importante de tudo é que a matéria ficou como deveria ter ficado, assim. Ver essa resposta de vocês nas redes sociais, com certeza que, sei lá, daqui a anos nós vamos ter esse registro dessa matéria e isso vai reverberar de alguma forma, né? Hoje em dia nós temos pouquíssimos registros do passado, né? Vira e mexe, alguém compartilha nas redes sociais uma matéria de algum dublador que foi em algum programa de televisão e tudo mais, mas são poucos e daqui a alguns anos essa matéria eu tenho certeza absoluta que vai ser uma nova matéria, assim, porque foi um espaço muito, mas muito importante no horário nobre. Então pra mim é muito épico, cara, eu fico assim, sem acreditar, até hoje sem acreditar que eu startei essa possibilidade de falar sobre a dublagem no Fantástico. Isso é uma coisa incrível assim pra mim. A ideia da matéria surgiu pela Dublacon. Quando a primeira matéria saiu, foi pro ar, sobre a Dublacon, muitos outros sites começaram a meio que repostar, essa palavra que estava fugindo da minha cabeça. Muitos, diversos. Foi feito um release e tal, e aí foi disparado e vários sites começaram a repostar, publicar e tudo mais. E aí eu queria muito estar na Globo, né, tipo, falar um pouco, né, de algum programa e tudo mais, mas isso assim, cara, pô, longe pra caramba, né? Como é que eu vou chegar até lá? E aí, um belo dia, o Marco Ribeiro mandou uma mensagem falando que a produtora, uma das produtoras do Fantástico, a Maria Skoldeler, mandou mensagem pro Marco pedindo o meu contato para poder fazer uma matéria sobre a Dublacon. E aí, né, tempos depois a gente fomos conversando, tal, ajustando como seria essa matéria. Depois ela me trouxe a informação que a matéria seria uma matéria longa. Quando chegou pra mim, eu pensei assim, tipo, uma nota pequena, Dublacon, tipo, pra mim já tava maravilhoso. Mas depois quando ela falou que seria uma matéria completa, iriam me entrevistar, e aí perguntaram sobre nomes também para fazer a matéria física. Depois veio a ideia de fazer uma brincadeira, né, com a repórter, a Renata Capucci, né, dublando, sendo dirigida assim por um diretor e tal. E aí foi meio que conduzindo ali um roteiro de uma matéria. Outras coisas ficaram de fora, outros dubladores ficaram de fora também por conta da complexidade. Eu sugeri vários nomes, fiz a sugestão de outros dubladores para outros acontecimentos. Eu acho que um desses casos que eu posso falar foi uma sugestão que eu dei vários, eu não vou falar de todos que, né, enfim, mas isso eu posso falar. Esse bloco com os fãs do Meet and Greet do Dublacon seria mais ou menos o seguinte. A Renata Capucci, ela iria entrar em contato, né, a produção do Fantástico iria entrar em contato com quem comprasse essa videochamada, iria ouvir a opinião dele, assim, ou dela, né, no sentido de, tipo, como é que você achou, qual foi a experiência de você ter escutado esse áudio e tudo mais, esse vídeo e tal, foi bacana, legal. Então, peraí, deixa eu chamar mais uma pessoa aqui pra videochamada. Aí iria entrar a Cecília Lemes, que foi a personagem escolhida.
escolhida para, né, a dubladora escolhida para essa ação, e acabou não acontecendo por questão mesmo de tempo, assim. A matéria ia ficar gigante, não ia dar tempo de produzir, quer dizer, gigante não iria ficar, não iria estender desses 8 minutos, porque é o padrão, e o mais do que isso foi foi uma baita de uma vitória para a dublagem, assim, tem um espaço de quase 10 minutos em horário nobre da TV aberta na Globo, a maior emissora do país, então foi uma coisa assim extraordinária, assim. Mas infelizmente foi cortada essa parte, né, tipo essa em outras partes, mas eu tô falando sobre essa especificamente porque ainda consegui colocar a Cecília Lemes, por exemplo, para participar do podcast do Fantástico, que rolou também, vou contar para vocês daqui a pouquinho. Então, foi isso assim que aconteceu. Eu só vi a matéria no ar, tem até um vídeo no Instagram do Versão Dublada onde eu tenho uma reação em tempo real. Eu tava num evento com o Zé da Viola em BH, a Dublacon foi no sábado, no domingo eu tava em BH, beijo BH, com um evento com o Zé da Viola, nós fomos apresentar lá, eu fui acompanhando ele, pra quem não sabe eu faço assessoria dele, e aí eu levei o Zé da Viola pra participar desse evento e assistir a matéria no hotel. Para dar visibilidade aos dubladores e a todos os que trabalham e apreciam essa arte, o Brasil teve ontem sua primeira convenção de dubladores. Na Dublacon, os maiores nomes da dublagem nacional trocaram experiências, contaram histórias de bastidores e puderam estar mais perto dos fãs. O público, o nicho da dublagem é gigantesco. É uma profissão que até então ela é anônima, né? Porque o dublador é anônimo, ele tem que ser invisível. Mas com a internet, essas vozes incríveis ganharam nome, rosto e reconhecimento. Eu vou até ler aqui um pouquinho da matéria, eu não vou mostrar o vídeo pra vocês, né? Mas eu quero ler aqui pra vocês. Dubladores pop. Conheça a voz por trás dos grandes personagens. A matéria tá aqui, né? No dia 12/12. Foi pro ar, né? Talvez tenha sido pro ar um dia antes, mas... Enfim, acho que foi não. Dublacon foi dia 11, então exatamente, foi no dia 2, tá correto. Você lembra daquela voz do personagem do seu desenho favorito? Ou reconhece sempre a mesma voz em filmes com a Julia Roberts, a Amy Adams? O Fantástico mostrou por que a dublagem brasileira é considerada uma das melhores do mundo. As versões brasileiras são feitas por atores certificados, preocupados com a sincronia labial e a adaptação do texto. Eles nos transportam para um mundo mágico, com o poder da voz. E com a internet, as famosas vozes ganharam nome, rosto, idade e reconhecimento. Para dar visibilidade aos dubladores e a todos os que trabalham e apreciam essa arte, a Dublacon reuniu os maiores nomes da dublagem nacional neste sábado, dia 11. Os profissionais trocaram experiências, contaram histórias de bastidores e puderam estar mais perto dos fãs, na primeira conferência de dublagem do país. É louco isso, né? Porque, por exemplo, foram os maiores, claro, assim, são os maiores, assim, mas tem muitos mais nomes que infelizmente ficaram de fora. E aí tá a minha dor pessoal, sabe? Interna, assim, porque... eu não consegui convidar todo mundo, também seria impossível convidar todo mundo, e o mais importante de tudo, a ideia da Dublacon edição digital era ser um compacto, então não deu pra chamar todo mundo, infelizmente não deu, mas enfim. No Brasil, a dublagem geralmente é feita por atores profissionais e a tradução não é literal, bem diferente de outros países. Selma Lopes, de 93 anos, é a rainha da dublagem brasileira e já dublou personagens como a Marge Simpson e a atriz americana Whoopi Goldberg. A Rússia é um país onde é uma voz para todos os personagens, seja adulto, crianças, adolescente. Explica Igor Guidui, idealizadora do Dublacon. Moral, hein? Foi incrível isso, foi muito legal, assim, de verdade. Foi assim, outro patamar, assim. Foi muito legal. Nesse meio termo ali, né, nesse meio tempo, saiu um episódio de uma novela da Globo lá, onde que eles falavam sobre a dublagem de uma maneira meio equivocada e tal. É curioso porque foi literalmente no período que nós estávamos produzindo a matéria. Então foi meio louco, assim, porque a galera meio que achou que era uma resposta da Globo em relação àquilo. Cara, eu posso falar porque, assim, não é o Igor, não, mas assim, a matéria existiu por conta da Dublacon. Isso é fato. Eles não iriam fazer matéria nenhuma. Não existiria matéria nenhuma. Poderia existir em algum multiverso aí uma matéria? Poderia, claro. Mas a matéria existiu por conta da Dublacon. E por consequência, por conta da Dublacon, e eles muito abertos, assim, eu vi as minhas sugestões, eu falando, traz tal pessoa, vamos falar dos veteranos, vamos falar não sei o que, direção, não sei o que. Foi expandindo. E aí, curiosamente, na semana que ia pro ar, eu acho, ou na semana anterior, não lembro, saiu esse episódio, né, que virou
meme na internet, as pessoas ficaram revoltadas com o direito, não se faz aquilo. Virou até possibilidade pra galera ganhar view, fazendo, né, levantando uma bandeira de bababá. Mas assim, no fundo, cara, você tem que pensar também que a Globo, por exemplo, eu não faço ideia da quantidade de funcionários, mas honestamente, eu acho que cada núcleo pensa de uma forma. Esporte é uma coisa, teledramaturgia é outra coisa, a Globoplay é outra coisa. Claro que existe o CEO, né, que ele vai, né, ramificando assim, mas com a minha experiência das empresas que eu passei, cada setor tem né, cada núcleo, cada vertical tem a sua forma de gerenciar. Mas é isso, eu não acho que, em resumo, que eles estariam se preocupando em dar uma resposta, né? Eu acho que a gente tem que valorizar, a minha opinião, eu acho que a gente tem que valorizar e dar o valor à grandiosidade que foi essa matéria e o principal, o respeito e o amor de toda a produção que fez parte dessa matéria. Renata Capucci, uma das pessoas mais apaixonadas pela dublagem que eu conheci, que eu tive o prazer de conhecer, de conversar, de ouvir, de começar a contar histórias e ela falando, caramba, que maravilha, de ser... Cara, a Renata se emocionou entrevistando a Selma Lopes, se emocionou de verdade. Isso não tinha nem ido pro ar a matéria, ainda a novela lá do que aconteceu. Então, assim, a internet, ela te dá a possibilidade de você julgar, mas eu sempre falo, escutem os dois lados. Escutem os dois lados, porque às vezes a gente perde uma chance de fazer uma parada brilhante e não se iludam, porque a internet também dá dinheiro para quem ganha atrás de polêmicas e tudo mais. Então só tomem bastante cuidado também em relação a isso. E aproveitem essa matéria, porque de fato é uma matéria que foi feita com muito carinho, com muita dedicação, com muito empenho, de conversar, de, sei lá, 11 horas da noite, tá falando com a Maria, falando sobre a matéria em si. Cara, o que você acha, tal coisa, pô, desculpa a demora, eu tava numa reunião aqui, mas eu tava pensando no que eu tava falando e tal. Foi muito legal, assim, de verdade foi muito legal. E além da matéria, tem um podcast também, e aí foi aquele podcast que eu falei, que é onde entra Isso é o Fantástico, né, que é o podcast do Fantástico, e aí falamos também sobre a Dublacom, os dubladores e tudo mais, e é onde a Cecília entra. Vale a pena tá aqui, dubladores, a história por trás das vozes de personagens icônicos das telas. Muito legal, né, gente? Muito legal. Então, é isso. Essa foi a minha participação no Fantástico, por enquanto, né? Quem sabe, Fantástico, contrata a versão dublada aí, contrata o Igor aí, leva aí pra gente falar mais um pouquinho, comentar sobre coisas. Tamo junto. E você que tá assistindo esse vídeo, assistiu até aqui, muito obrigado, de verdade, muito obrigado pelo apoio, pela dedicação, pelo teu like, pelos teus comentários, e vamos juntos sempre, de verdade, tamo junto, conto com vocês são incríveis, vocês sabem disso. Versão dublada, fui!